boa tarde. Acidente grave no norte do estado deixa 10 pessoas mortas. Começa a Copa do Mundo e hoje tem estreia do Brasil. Fomos às ruas ver como Vitória entrou no clima. Os moradores deste bairro vão instalar um telão de 300 polegadas para poder torcer juntos. Austrália e Camarões, que treinam no estado, embarcaram hoje cedo para seus primeiros jogos no Mundial. E um trabalho desenvolvido por alunos de uma universidade de Vila Velha ajuda refugiados de outros países. Quinta-feira, 12 de junho, o Hora News Espírito Santo está no ar. Um grave acidente na tarde de ontem deixou 10 pessoas mortas na BR-101 Norte, próximo a Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra. Das 10 mortes, 8 foram no local e 2 aconteceram no hospital. Corpos espalhados pela pista e veículos destruídos. Este foi o cenário que restou após o acidente que envolveu 5 veículos, sendo 2 carretas, um ônibus que transportava trabalhadores da colheita do café e 2 carros de passeio. O acidente aconteceu por volta das 5h15 da tarde desta quarta-feira, na altura do quilômetro 30 da BR-101 Norte, próximo a Braço do Rio. De acordo com um dos homens que fazia a escolta da carreta, eles sinalizaram de forma normal. No entanto, os motoristas não obedeceram essa sinalização. Então a gente se programa para atravessar todas as pontes. O batedor que está na frente adianta para ir sinalizando para o pessoal diminuir a velocidade. Quando eu passei pelo ônibus, ele passou por mim já em alta velocidade. Veio a colidir com o Corsa, perdendo o controle, ele foi para a contramão e pegou de frente a carreta. O mesmo jogou em cima de um outro carro que está mais lá para baixo. E a outra carreta passou aqui no meio também. Porque se ela pega o ônibus também, ela tinha matado mais gente, infelizmente. O Wilson seguia atrás de um dos veículos envolvidos no acidente e logo tentou ajudar as vítimas. Eu estava mais ou menos 2 km atrás quando bateu uma coisa muito rápida, né? Já espalhou o carro para todo lado, a carreta desceu arrastando uma vítima embaixo dela, uma mulher. E a mulher que estava no carro pequeno que provocou o acidente também, ela pegou o neném e saiu desesperada gritando. E o carro que estava atrás deles, eu botei no carro e levei no bairro mais próximo, que acho que é Braço do Rio, né? Mas o neném já estava bem mal. Profissionais e ambulâncias dos municípios de São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário deram apoio ao resgate das vítimas. Só que a irmã de Jaqueline já tinha morrido. Nossa, muito difícil, né? Porque, inclusive, ela deixou uma criança de 3 anos de idade. Nós não sabemos como iremos dar a notícia para ele. Aí, junto comigo, chegou o ex-cunhado dela, aí que ele foi e chamou a mãe dele, aí foi, assim foi indo. Aí eu fui até ao encontro da minha mãe, que está em casa, sabe como, né? 36 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Destas, 2 morreram, o que chega a 10 vítimas. Que eu me lembro, nesses 20 anos praticamente de profissão, é o 3º acidente que eu particularmente acompanho nessas proporções. Realmente impressionante. E chegou a hora, vai começar a maior festa do futebol mundial, a Copa do Mundo. E a nossa seleção enfrenta a Croácia daqui a pouco, às 5 da tarde. E o torcedor de Vitória já entrou no clima. Muitos amanheceram de verde e amarelo. O comércio comemora. Fila do lado de fora e correria do lado de dentro. Parece até queima de estoque, mas é dia de estreia do Brasil no Mundial. E esse corre-corre todo é para garantir a animação na hora da torcida. Já escolhi aqui para mim, para as crianças, para a família inteira. Vai assistir o jogo aonde? Em casa mesmo com a família. A peruca e a corneta. Você que vai usar?
Chapéus, perucas, bandeiras, cornetas, bolas, maquiagem, de tudo um pouco. O que mais sai? Perucas, máscaras, as buzinas, as menores são menos potentes, as maiores, enfeites, painéis, balde, pipoca, tudo personalizado do Brasil está saindo bastante. Esse turista vai assistir o jogo com os amigos e os itens para reforçar na hora da comemoração não vão faltar. Os preparativos para o trabalho, arrumar tudo lá, todo mundo ficar bem satisfeito com a Copa. O verde e amarelo está por toda parte. Carros com bandeirinhas e ruas enfeitadas. Nos bares e restaurantes também já está quase tudo pronto para receber os torcedores. A gente tem que torcer pela seleção e vir com a paz. Falta pouco para a abertura da Copa do Mundo e a estreia do Brasil no Mundial. Os moradores deste bairro vão instalar um telão de 300 polegadas para poder torcer juntos. E se depender da torcida da criançada... Nós reunimos todas as comunidades, vamos concentrar e ver os jogos aqui, dentro da quadra de futsal da nossa área de lazer. Teremos um telão aqui de 300 polegadas, teremos atrações antes, durante e depois. Vai começar 2 horas e previsão de acabar por volta de meia-noite. A entrada é gratuita, ninguém paga nada. Quem quiser trazer só bebida, só comida, é só trazer sua cadeira de praia, qualquer banquinho para sentar e se divertir e torcer para o Brasil ex-campeão. E nesse clima todo de Copa, não dá para ficar sem arriscar um palpite. Palpite para o jogo. 3-1 Brasil. 2 gols de Neymar e 1 de Fred. Uns 2-1 por aí. 2-0 Brasil. Que o Brasil ganha, lógico, né? Mas... não sei, uns 2-0? Pedindo muito? Não, né? Merece, né? E atenção, o trânsito ficará bloqueado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto e na Rua da Lama, em Jardim da Penha, das 2 da tarde às 11 da noite. E você vai ver agora os jogos da seleção brasileira na primeira fase do Mundial e também os de Camarões e da Austrália, seleções que escolheram o Espírito Santo para treinar. Começa hoje a Copa do Mundo do Brasil e a seleção brasileira estreia daqui a pouco às 5 da tarde em São Paulo contra a Croácia. Veja os outros jogos do Grupo do Brasil, o Grupo A. Camarões, que treina no estado e está no Grupo A, joga amanhã contra o México, em Natal, à 1 da tarde. A segunda rodada começa no dia 17, com o Brasil enfrentando o México, às 4 da tarde em Fortaleza. E Camarões fecha a rodada, pegando a Croácia no dia 18, às 7 da noite, em Manaus. E na terceira e última rodada da primeira fase do Grupo A, os 2 jogos são no mesmo dia. Brasil e Camarões às 5 da tarde em Brasília e Croácia e México às 5 em Recife. Agora vamos ver os jogos da Austrália, seleção que também treina em Vitória. Os Socceroos estão no Grupo B e estreiam contra o Chile amanhã, à 1 da tarde em Cuiabá. Na segunda rodada, dia 18, enfrentam a Holanda, também à 1 da tarde em Porto Alegre. E na última rodada da primeira fase, os australianos pegam a poderosa Espanha no mesmo horário em Curitiba. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, você vai saber o que funciona nos dias de Jogos do Brasil. A gente volta já já. Marcar exames na rede pública de saúde muitas vezes é um desafio. São meses de espera por consultas especializadas. Nesse meio tempo, muita gente desiste de esperar e boa parte das consultas não acontece. E agora você vai conhecer o motivo. A reclamação é antiga. Marcar um exame médico na rede pública de saúde nem sempre é tarefa fácil. Catiane espera por consultas há mais de 6 meses. Estou com um exame no centro de saúde há 6 meses para marcar uma ultrassom e até hoje não consegui marcar. O governo admite a falta de profissionais em algumas áreas da saúde. Mas, por outro lado, dos 57 mil exames ofertados por mês, 40% deles deixam de acontecer por falta de comprometimento
compromisso do paciente. Esse número representa cerca de 20 mil consultas que deixam de acontecer porque o paciente faltou ou porque não se preparou adequadamente. Catiane admite que já passou por essa situação. Falaram que eu não poderia fazer o exame e tive que retornar para o posto com encaminhamento que está lá até hoje, para marcar de novo. E aí, a partir daí, você não conseguiu outra consulta? Não consegui. O governo estadual se diz preocupado com o quadro. Lamentavelmente, quando a gente oferece, como o Estado oferece 57 mil procedimentos entre consultas e exames, e você vê um abstencionismo, ou seja, uma perda de 40%, isso significa muito. Então é um prejuízo, primeiro, para o usuário, para o paciente, né? Segundo, lógico, evidente, para o próprio sistema. São médicos, são profissionais, são máquinas que estavam lá, né, esperando esse paciente chegar e não consegue chegar. Então existe um prejuízo social, um prejuízo para a saúde das pessoas e um prejuízo econômico para o sistema público de saúde. E para resolver o problema, a Secretaria de Saúde promete levar os exames, pelo menos os mais básicos, para o interior. Na questão do interior, pela distância, pela dificuldade do transporte, o governo está lançando um grande programa agora de construção de 5 centros especializados de consulta e exames em cada grande região do estado do Espírito Santo. Por exemplo, em Nova Venécia, nós estamos construindo um centro desse, nós vamos construir em Santa Teresa, em Pedra Azul, vamos construir em Guaçuí. E esses centros, eles vão justamente fazer com que a gente possa interiorizar profissionais e interiorizar exames especializados para que o paciente não precise se deslocar. São centros que serão construídos de maneira rápida, porque eles são de construções modulares, então dentro de 6 meses eles estarão prontos. No começo do ano que vem, com certeza esse problema vai diminuir muito. Essa é a nossa política. Em Vila Velha, estudantes de uma universidade desenvolveram um trabalho de apoio a refugiados de países estrangeiros que foram acolhidos no Espírito Santo. A partir dessa iniciativa, o núcleo se torna referência jurídica, psicológica e de inserção social para quem teve os direitos humanos violados no país de origem. No rosto desse grupo, a expressão é de alegria, mas cada um deles tem uma história triste. São refugiados da Síria que vieram parar no Espírito Santo devido à perseguição de seus governos. Um deles, Jouma Khalil, pastor e professor que perdeu tudo por conta da guerra. Eu era muçulmano, eles queriam me matar e por isso tive que deixar a Síria. Por causa da guerra, a gente perdeu tudo. E quando chegamos aqui, estávamos com medo, porque tudo era novo, país diferente. Fico triste porque tive que deixar o meu país de origem, mas aqui no Brasil, as pessoas nos dão o melhor que podem dar. No Brasil, existem hoje cerca de 4.600 refugiados reconhecidos pelo governo de mais de 70 nacionalidades do mundo. Aqui no Espírito Santo, o NUARES, Núcleo de Apoio aos Refugiados, existe há 14 anos e já registrou a passagem de pelo menos 86 refugiados de 8 nacionalidades em terras capixabas. Refugiados são pessoas que têm os seus direitos humanos violados por alguma perseguição, né, religiosa, questões de homofobia, enfim, dessas questões. Elas são pessoas que estão fugindo do seu país para vir para um outro país em busca de segurança, né? Então é uma questão humanitária. E a gente atende esses grupos aqui no NUARES para poder fazer a questão da integração local, basicamente, apoio jurídico, oferecimento do serviço de psicologia, do serviço universitário que é disposto à comunidade, também é disposto a esses grupos. Os refugiados recebem todo o suporte dessa ONG de Vila Velha, um trabalho de extensão do curso de Relações Internacionais dessa universidade particular do Espírito Santo. Os refugiados são acompanhados pelos alunos. A gente recebe, né, uma espécie de treinamento, né, a gente tem o suporte teórico é muito importante, primeiramente, então a gente pega a teoria e coloca na prática, né? Claro que a prática às vezes ela traz uma surpresa ou outra, mas cada experiência a gente tem uma novidade, a gente vai aprendendo a cada experiência, isso é muito importante. O núcleo serve de objeto de estudo para os alunos que atuam como monitores, como o Moara, que acredita até que o assunto é pouco explorado. É uma realidade pouco conhecida, né? O Brasil relativamente tem poucos refugiados no país comparado a outros países. Só que se a gente for ver o país, né, o Brasil tem um grande potencial
para receber esses fluxos migratórios, o que pode ser constatado nos últimos anos, que as solicitações de refúgio têm aumentado cada vez mais. Então, é uma temática que a gente precisa se atentar cada vez mais, até para conseguir garantir os direitos humanos dessas pessoas aqui no país e a melhor integração delas na sociedade brasileira. Segundo a coordenadora do projeto, o Espírito Santo tem se destacado no Brasil em políticas nacionais para refugiados. A Priscila, que também faz parte do grupo, desenvolve artigos científicos sobre o assunto. A produção teórica, né, sobre um assunto é sempre bom quando nós queremos ampliar um atendimento, ampliar uma atenção. Então, quanto maior o conhecimento a gente tem desse problema, dessa causa, melhor vai ser a nossa ação, né, o nosso atendimento e a melhoria da condição dos refugiados que chegam aqui. Até o final do ano, a instituição planeja implantar o primeiro vestibular para refugiados, para alegrar ainda mais a vida dessas pessoas. Eles chegam aqui muitas vezes no último ano do curso que foi feito lá fora, só que perdeu toda essa documentação, não tem como comprovar, ele tem que recomeçar a vida dele do zero aqui. Isso acontece muito, por exemplo, no caso dos sírios, a guerra civil e tal, eles perdem toda a documentação, todo esse processo, tem que recomeçar uma nova vida no Brasil. Então a gente dá essa oportunidade de recomeçar fazendo um curso de graduação. E mais que isso, possibilidade de integração. Uma vez ele está no ambiente universitário, ele vai participar das atividades esportivas, culturais, sociais e vai se integrar mais rápido à sociedade capixaba. We love Brazil. Nós amamos o Brasil, as pessoas, a gente se sente em casa. We are home. Seleção brasileira entra em campo às 5 da tarde para enfrentar a Croácia e na hora do jogo quase todo mundo para o que está fazendo para torcer para a seleção canarinho, mas alguns serviços continuam normalmente. Confira agora o que funciona e o que não funciona nos dias de jogos do Brasil durante o Mundial de Futebol. As prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra terão expediente reduzido nos dias de jogos do Brasil na Copa, mas serviços essenciais, como Defesa Civil e postos de saúde, funcionarão normalmente. Órgãos da administração pública estadual abrem das 8 da manhã à 1 da tarde, mas alguns serviços seguem funcionando normalmente, como o SAMU, Centro de Atendimento Toxicológico e Pronto-Socorro dos hospitais estaduais. No Tribunal de Justiça, o expediente será das 8 da manhã ao 12h30. As agências bancárias funcionam das 8h30 da manhã ao 12h30 nos dias de jogos do Brasil. Os ônibus terão horário de pico alterado, segundo informação da Ceturb. Das 2 às 5 da tarde desta quinta-feira, haverá mais coletivos circulando nas ruas da Grande Vitória para garantir o transporte dos torcedores. Por recomendação da FEComércio, os estabelecimentos comerciais do estado devem encerrar as atividades 1 hora antes das partidas da seleção brasileira. Os shoppings da Grande Vitória fecham meia hora antes e reabrem meia hora depois dos jogos. No Shopping Vitória haverá um telão para quem quiser acompanhar as partidas. A maioria dos supermercados fecha as portas 1 hora antes dos jogos e reabre de 30 minutos a 1 hora depois das partidas. Bares e restaurantes da Grande Vitória terão horário normal de funcionamento durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Camarões e Austrália embarcaram hoje de manhã para estrear na Copa do Mundo. Esse assunto você confere no próximo bloco. Estamos de volta com Hora News Espírito Santo. Agora são 1 hora e 25 minutos. Confira as temperaturas. Máximas de 29 graus em São Mateus e 28 em Vitória. Mínimas de 15 graus em Domingos Martins e 20 em Vila Velha. Vamos falar agora de inovação. Alunos de uma escola particular de Cachoeiro de Itapemirim montaram um projeto de robótica e representaram o Brasil na Europa. E sabe o que os estudantes utilizaram para montar o robô? Peças de Lego. Numa mesa assim, com tantas peças espalhadas, é que saiu o vice-campeão da equipe Lego Lorde do Brasil direto para a Espanha. São 8 alunos, um técnico e um mentor de uma escola particular de Cachoeiro que representaram o nosso país.
Em seu currículo, a criação de um robô feito com peças de Lego. Lá competiram com 95 equipes de 45 países diferentes e receberam indicação de designer mecânico do robô. Uma experiência que fica guardada na memória de cada um. Uma sensação que incrível. Passeou muito? Sim, bastante. O que você mais gostou lá fora? Foi que nós pudemos descobrir novas culturas, conhecer mais pessoas e formar novos amigos. A equipe é formada por alunos de 9 a 12 anos de idade e são o orgulho da mentora. A Lego ela é muito importante porque ela desenvolve a questão do trabalho em equipe. E ela é muito focada no profissional do século XXI, que tem que ser empreendedor, que tem que saber trabalhar com o outro. Então, esse tipo de competição que a gente participa, ela é competição amigável. As equipes competem amigavelmente entre si, um ajudando o outro, e não aquela concorrência. E tem as regras básicas, e uma delas é que após 15 anos de idade, o aluno deixa a equipe. Joshua já tem 17, foi membro e agora fez a viagem como técnico. É uma honra muito grande, né? Estar junto dos meninos dessa vez ajudando eles, não mais como membro, mas como técnico. E assim, foi algo muito novo assim e vou levar para minha vida toda. Foi algo inesquecível, inexplicável. E agora pensar para um próximo projeto, para o próximo campeonato, é isso? É, né? Juntar tudo que a gente aprendeu lá fora, se preparar cada vez mais para ir cada vez melhor nos campeonatos futuros. Lego é uma disciplina da escola desde 2010. A entidade começou a participar de concursos de robóticas desde 2011. Esse ano, a temporada teve como tema Fúrias da Natureza. Através desse tema é que começaram a desenvolver o projeto. A pesquisa ela é lançada pelo torneio, pela FLL, nesse caso das Fúrias da Natureza. A gente poderia escolher entre enchentes, terremotos, tornados, só que a gente tem que desenvolver o projeto de pesquisa dentro da nossa realidade. Então, o que atinge Cachoeiro de Itapemirim é enchente. Então, a gente desenvolveu tudo isso em cima das enchentes. E outro ponto é que tem que ser uma coisa que eles vivenciem, tem que fazer parte da realidade deles, eles têm que ter algum contato. Então, eu sou a mentora deles, teve enchente na casa da minha mãe, da professora de língua portuguesa. Então, eles têm que ir buscando essas fontes com defesa civil, com bombeiros, com empresários atingidos, artigos científicos. Então, eles têm que ir buscando tudo isso e montando a pesquisa deles, o projeto de pesquisa. Na competição, o robô Yoshi, assim apelidado pelos criadores, teve que fazer esse percurso em 2 minutos e meio e realizar uma série de tarefas, as quais cada uma valia uma pontuação diferente. Pequeno Lucas mostra com destreza o trabalho do robô em ação. O robô vai pegar agora o cachorro e o gato e vai pegar o caminhão de suprimentos. Pronto. A experiência foi ímpar, né? A gente diz que conhecemos o mundo em 3 dias, porque lá tinham 45 países diferentes. Então foi uma experiência muito grande e a gente só tem a agradecer muito às famílias e à escola. Estão todos de parabéns. Voltamos a falar do Campeonato Mundial de Futebol, que começa daqui a pouco. E ainda se fala em manifestações por todo o Brasil. Esse é o assunto da nossa enquete da semana. Nós queremos saber a sua opinião. Você concorda com protestos durante o campeonato? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E as seleções de Camarões e da Austrália viajaram hoje cedo para estrear na Copa do Mundo. E uma delas mostrou desorganização no embarque. O repórter Sérgio Rangel acompanhou. O aeroporto de Vitória amanheceu pintado de amarelo e não era só de torcedores brasileiros. Camaroneses que aguardavam o embarque da seleção africana para estreia na Copa coloriram o saguão de embarque. A movimentação dos estrangeiros chamou a atenção e eles estavam animados.
Apesar da expectativa dos torcedores, a seleção entrou por um portão lateral e não passou pelo saguão. No entanto, nem tudo foi como programado. A seleção de Camarões deveria ter embarcado para Natal 8h30 da manhã e, apesar do forte protocolo da FIFA, já são quase 9h20 e eles ainda não embarcaram. O problema foi que alguns jogadores esqueceram documentos no hotel e alguns convidados da delegação não têm bilhetes para viajar. A desorganização foi tanta que esse profissional que trabalha na logística de Camarões desabafou com a nossa equipe. Sem se identificar, ele criticou o que chamou de bagunça. Não tem nenhuma identificação para quem está transportando essas pessoas, para o próprio carro também, está faltando muita comunicação. A seleção hoje de Camarões está viajando para Natal, vai voltar, retornar no sábado e nós vamos continuar no mesmo problema com mais 2 saídas e totalmente sem identificação, e a logística, a questão de horário, o que vai ter, como que é. Nossa equipe teve acesso a fotos dos jogadores na área de espera antes do embarque. Eto'o parecia animado. E depois de 1h10 de atraso, finalmente os camaroneses conseguiram decolar para enfrentar o México na sexta-feira. Por pouco, eles não encontraram a seleção australiana, que chegou ao terminal por volta de 10h30 da manhã, sob forte escolta. Em voo fretado, eles viajaram para Cuiabá, onde na sexta enfrentam o Chile. Pela manhã também encontramos torcedores brasileiros com passagens e ingressos para o jogo de abertura da Copa do Mundo. Capixabas empolgados com a seleção brasileira. Acho que 2-0 o Brasil tá de boa, para a estreia tá bom. Você, Romulo, o que você acha da estreia do Brasil? Pelo menos 3-0, né? Começar bem em casa ganhando. A estreia é sempre um jogo difícil, vai ser 3-0 mesmo? Estamos otimistas, pensamos que sim. Com certeza. O Hora News Espírito Santo fica por aqui. E agora é torcer pelo Brasil na estreia do Mundial daqui a pouco, às 5 da tarde. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News às 7 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.